Sem o processo de transformação, ninguém pode vencer na vida. Então toda a nossa caminhada é um processo que deveria nos levar a uma condição melhor do que aquela que estamos atualmente. Em resumo, você precisa viver o teu processo para que você se torne uma pessoa melhor. E se você não entender isso, a tua vida não vai sair do lugar. Fique com a gente, porque Deus tem muito para falar para você nesse vídeo. Eu mencionei no vídeo anterior sobre o processo da borboleta, em que a lagarta se transforma na borboleta. E o que nós podemos extrair desse processo da natureza é que ele não é diferente do nosso processo na vida. Primeiro, precisamos entender que uma borboleta não nasce borboleta. Ela tem pelo menos 4 estágios. Eu não vou aqui dar detalhes, você pode pesquisar depois aí, que você vai achar muito interessante. Mas ela tem pelo menos 4 estágios até que ela se torne numa borboleta. Que basicamente poderíamos falar com o ovo, a larva, a lagarta, para finalmente ser uma borboleta. E se não for por esse processo, não vai existir borboleta. Ela não nasce borboleta. Só no último estágio, em que ela precisa romper o casulo que ela mesma, ainda como lagarta, se envolveu. E é interessante que quando ela está ali naquele processo, dentro do casulo, a gente não vê, parece que nada está acontecendo. Ela está ali, imóvel, estática, inclusive vulnerável aos seus predadores. Parece que nada está acontecendo. É como às vezes a nossa vida parece estar, né? A gente lutou como a lagarta no processo da formação do casulo, lutou, e de repente parece que nada aconteceu. Tá a mesma coisa, eu não vejo mudanças, até que seja o momento, chega o momento em que a borboleta, ela está completamente formada, toda a sua estrutura está formada e é hora dela sair do casulo e finalmente tornar-se na linda, na bela borboleta. E aí vem o pior momento, em que ela tem que romper aquele casulo, e ela precisa romper, e é um processo difícil, em que ela precisa de muito esforço nesse rompimento. E eu mencionei que, de uma metáfora onde um homem, ele viu aquele esforço todo, ele foi querer ajudar a borboleta, rompendo o casulo para que ela saísse. E nessa ajuda externa, ou seja, quando aquele homem foi tentar impedir a borboleta de viver o seu processo, ele retirou da borboleta o esforço essencial que ela precisava para criar musculatura que a tornasse capaz de voar. Para que a borboleta crie musculatura nas suas asas e possa voar, ela precisa romper o casulo. O rompimento do casulo gera nela a força e a capacidade para o voo. A ajuda externa para que ela não passe por esse esforço imenso de romper o casulo impede ela de voar. Às vezes a gente quer isso, a gente quer se livrar dos esforços, se livrar do sacrifício. A gente quer as coisas fáceis. Se as coisas fossem fáceis, Deus abençoa a minha vida para que tudo seja fácil, para que eu não tenha problema nenhum, para que não tenha dificuldade nenhuma, para que eu tenha tudo o que eu quero na hora que eu quero, porque o Senhor pode fazer isso. Isso não é uma oração que agrade a Deus. Nós não estamos mais no Jardim do Éden, onde tudo vinha facilmente, e mesmo no Jardim do Éden, também existiam lá os seus esforços. Então, saia do Éden e venha para a tua vida aqui fora, onde do suor do nosso rosto nós viveremos e sobreviveremos. E esse processo vai gerando força, musculatura em nós para os próximos processos da vida. Você não pode voar se você não ganhar força, musculatura nas tuas asas. Então, não pense que é fugindo dos processos, fugindo das dificuldades da vida, que você vai chegar a algum lugar. A pior consequência é que você não se transforma numa borboleta. Você estará condenado a ser uma lagarta pelo resto da tua vida. Você precisa romper o casulo com as tuas forças, com a tua energia. E o poder para isso vem de Deus. Deus é aquele que te fortalece para que você rompa o casulo. E aí, o que nós podemos falar? Qual seria a palavra-chave para tudo isso? Transformação. Então são pelo menos 4 estágios essenciais para que exista uma borboleta, para que vejamos uma borboleta linda, bela, voando. E aí eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
Dessa maneira possais experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação. A Bíblia fala, olha, você não pode se conformar com este mundo. Vamos ler aqui na NVT, que é a nova versão transformadora, que ela fala assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Transformação é a palavra. Não existe crescimento sem transformação, é óbvio. E é interessante que esse versículo ele fala assim, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. E na versão NVT diz, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Então toda transformação, ela acontece quando a gente muda aqui dentro. A maneira como a gente começa a enxergar as coisas. Precisamos começar a enxergar, a refletir, a pensar nas coisas de uma maneira nova. Se você continuar com a sua mente como você era antes, uma pessoa que se converte, ela tem que mudar a sua mente de pensar. Ela não pode mais enxergar o mundo com os mesmos olhos. Aliás, se isso acontece, não houve conversão. Às vezes, você está preso a conceitos antigos, a coisa que você herdou, coisas que você ouviu quando era criança, coisas que foram passadas, de geração em geração. E você precisa romper com algumas crenças, algumas crendices. Você precisa formar novas crenças na sua mente. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Você precisa enxergar as coisas como a Bíblia nos mostra. Isso vai gerando transformação. Olha, eu já ouvi tantas pessoas falando, antes de me converter, parece que a minha mente era fechada. Eu não enxergava algumas coisas, eu não conseguia enxergar o óbvio na minha frente, eu não conseguia perceber o quanto eu estava errando. E depois que eu me converti, meu Deus, eu olho para trás e falo, como que eu poderia, como que eu era desse jeito, como que eu conseguia pensar daquela maneira. As pessoas parecem que elas acordam, elas despertam de um sono profundo que elas estavam. Mas é exatamente isso que acontece. Infelizmente, as pessoas sem Deus, elas vivem em um sono profundo. É só nós olharmos como está a nossa sociedade nos nossos dias hoje. Como diz a Bíblia, jaz, dormem, estão mortas no maligno, vivendo de acordo com a vontade do diabo, que é destruidor de vidas. Mas Deus está dizendo, não imite o comportamento deste mundo. Tenha sua mente renovada. E assim você vai transformar toda a tua vida. E isso é um processo a ser buscado. Olha a palavra, buscado. Então, enquanto alguns fogem do processo e alguns aceitam o processo, o que a Bíblia fala é, busque o processo, corra para dentro do processo, deseje o processo da transformação. Esse é o melhor caminho para você. Buscar o processo, entrar nele, entender que a partir de agora você viverá um processo de transformação na tua vida. Esse é o caminho para vencer, tá? Então vença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te capacite para isso. E eu gostaria de pedir a você que você não saia do vídeo sem antes deixar o teu gostei aí, tá? Clique aí em gostei agora e nos ajude o nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Quando você faz isso, você nos ajuda, tá bom? Se você não for inscrito, clique aí em inscrever-se e seja muito abençoado pelos vídeos que produzimos aqui diariamente, tá? Deus te abençoe, viva o teu processo e seja transformado por Deus.